Bom, vamos lá para mais um encontro do BR Mug. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Lucas. A gente vai falar hoje sobre programas de nutrição. Pode passar, Lucas, por favor? Show de bola. Legal. Então, a gente vai começar falando, conceituando aqui um pouco, né, o que é nutrição de leads, tá? Você pode passar, por favor? Legal. Então, a gente gosta de resumir esse conceito, né, como empurrando leads para o fundo do funil, tá? Então, a gente entende que nutrição de leads é basicamente a gente desenvolver e reforçar esses relacionamentos, né, que a gente tem com as diferentes pessoas que estão ali no nosso funil de vendas, né? E isso envolve comunicação relevante na cadência certa, com a mensagem certa, para o público certo. Tá? E isso é importante porque, além da gente aumentar as conversões, a gente constrói confiança em relação à marca, em relação à solução que a gente está ofertando para essa pessoa, né, para o nosso cliente. E também ajuda na segmentação também para você definir as pessoas que estão mais engajadas ou não com as suas iniciativas. Tá? Algumas estratégias de nutrição, e-mails personalizados, conteúdo de valor, follow-up regular, isso dependendo do negócio, né, dependendo do seu business aí, né, você vai adotar uma estratégia, uma ou mais estratégias. Tá? E medição de sucesso, que é muito importante, taxa de engajamento, propriamente dito, né, abertura, clique, né, dos e-mails, conversão, né, que pode ser tanto um download de um white paper, uma solicitação de demo, um preenchimento de formulário de contato, né, e também o feedback do cliente, né, em outras interações, né, às vezes o cliente ele vai ligar para você e vai falar, poxa, eu recebi aqui um e-mail com case study aqui, algum conteúdo relevante foi enviado para ele que realmente impactou e fez com que ele tomasse uma ação num outro canal. Tá? E aqui, acho que dentro de conversões, acho que o interessante aqui é entender que não necessariamente vai ser uma venda, né? Acho que aqui é mais a conversão dentro do touchpoint aqui do programa de engajamento. Tá? Mas também pode surgir uma venda daqui no programa de engajamento, que é melhor ainda, né? Mas a conversão aqui é mais dentro de cada um desses pontos de contato. Você, Lucas, o que você quer adicionar aí, meu caro? Acho que é uma estratégia muito bacana para manter um contato constante mesmo com a base. E quase todos os meus clientes utilizam 100% como principal estratégia para disseminar conteúdo mesmo. Acho que essa é a principal parada. Manter um contato constante, disseminando seu conteúdo e ajudando os leads a evoluírem dentro do funil. E se for parar para pensar, outras estratégias de marketing são muito pontuais, né? Essa é uma das mais constantes. Legal. Exatamente. Os meus clientes que atuam com uma melhor estratégia em e-mail, trabalha com um programa de engajamento também. Sempre uma abordagem muito válida mesmo. Às E vezes, aí, adicionar aqui, a gente tenta criar coisas super personalizadas, cara, que vão dar 0,5%, 0,1% a mais de conversão no máximo, mas que não vão ter a mesma constância do que um programa de engajamento ali que, ao longo do tempo, pela constância que ele tem, acaba gerando muito mais resultado. exato. E agora falando um pouco mais de como a gente implementa isso no Marketo, né? Quando a gente fala programa de engajamento, claro que a gente está falando de envio de e-mails, né? Mas a gente está falando também de uma estrutura automatizada para envio de e-mails de uma forma recorrente, né? E isso exige que sejam utilizadas outras funcionalidades do Marketo
que não sejam somente em programas de e-mail, tá? E no Marketo a gente consegue fazer isso de duas formas, tá? Ou com programas do tipo default, né, com as pastinhas marrons, ou com os programas de engajamento que são os íconezinhos, os vasinhos com a planta. Apesar que mudaram os ícones agora, né? Mas tem a folhinha lá. A folhinha ou a pastinha, tá? A E, pastinha ainda existe. e acho que a principal dúvida, né, de quando você começa a desenhar um programa de engajamento é qual que é a melhor forma de fazer, qual que é a boa prática para fazer determinado tipo de campanha. E assim, não vou falar que tem certo e errado. Talvez tenha algumas coisas que sejam muito erradas, mas talvez não, mas enfim. Mas a gente vai olhar aqui nos próximos slides qual que é a melhor abordagem para seguir, tá? Daí a gente consegue entrar um pouquinho mais no detalhe, tá bom? Sim, regra simples. Tem esse fluxo aqui, ele está em inglês aqui, mas a gente traduz rapidinho aqui e tal. Você tem que partir do princípio que você tem que entender como que vai ser a estrutura da sua campanha, né? Então, vamos lá. Primeiro, os e-mails vão ser enviados com uma cadência, né, com uma regularidade constante, ou com uma regularidade que não varia, enfim. Se sim, beleza. Se não, é programa default, automaticamente, é alguma coisa customizada que vai ter que ser construída. A segunda pergunta, o seu público-alvo, ele pode ser segmentado em grupos bem definidos, a partir de um conjunto de regras? Se sim, a gente vai para o quadrinho de baixo. Se não, quer dizer que você precisa de alguma coisa mais customizada, que vai lá para um programa default, lá embaixo. Tá? E se os membros do seu programa, se eles precisam. Legal, se eles precisam mudar de cadência baseados em alguma ação que eles tomaram, se sim, né, se você conseguir responder sim para essas três perguntas, a gente vai para um programa do tipo de engajamento, tá? Se não, a gente vai para um tipo default, que daí é um programa que é mais customizado, a gente vai ter que montar cada uma das smart campaigns para organizar os envios, a gente vai ter que fazer também outras smart campaigns para orquestrar próprio público-alvo, quem vai receber tal régua de e-mails, né? Enfim, você vai ter que fazer tudo manualmente. No Engagement Program, tem muita coisa que já é padrão, né? Então é um pouco mais fácil para montar, entre aspas, né? Mas caso você consiga responder sim para essas três perguntas, você vai para um programa de engajamento sem sombra de dúvidas aí. E o programa de engajamento, ele acaba sendo pode ser um pouco mais padronizado as coisas, né? Porque ele acaba se tornando muito mais fácil de se construir. Aquilo que você tomaria 4, 5 Smart Campaigns num programa default, o programa de engajamento já automatiza tudo isso no background para você. Você não precisa ficar se preocupando com todas essas etapas. Mas falando um pouquinho mais sobre o que é um programa de engajamento, né? Ele é um dos 4 programas disponíveis dentro do Marketo, como o Bruno falou, aquela folhinha verde ou vasinho com a planta, dependendo de como está a sua UI. Ele é feito para você conseguir enviar e-mails de modo sistemático para a sua base. Pode ser sua base inteira ou só uma parte da base. E o objetivo principal é nutrir esse relacionamento com o cliente durante a jornada de compra. Ele pode ter vários fluxos diferentes de conteúdo, cada um desses fluxos com uma cadência diferente. Se não me engano, são até 50 fluxos diferentes, você pode ter dentro de um mesmo programa. E aí os seus leads podem se mover de acordo com o engajamento deles, com alguma segmentação específica entre esses diferentes fluxos. E a sua principal importância estratégica é criar um relacionamento com a sua base de clientes ali, ou com seus prospects, com seus leads. Falando sobre alguns aspectos técnicos dos programas de engajamento, né? Ele tem as suas streams ou fluxos. São basicamente as réguas, o conjunto de conteúdos que vão ser enviados aos clientes um de cada vez. Então aqui a gente tem a stream 1,
que tem um e-mail sobre blog, depois um e-mail sobre o webinar e tem um e-mail sobre um executive summary ali também. Você pode ver que ela tem a sua cadência específica, então a cadência ela é definida dentro de cada stream, cada fluxo de comunicação. Esse daqui em específico é toda segunda-feira, 13h. E também cada stream cada fluxo pode ter suas transition rules, que são regras que vão basicamente puxar um lead que está em outra stream para ela. Então, as transition rules servem para trazer o lead para ela, e esses fluxos dessa stream não são nada além de um conjunto de conteúdos que vão ser mandados de acordo com uma certa cadência setada no início do programa, no início do fluxo ali. Então, aqui, por exemplo, você tem vários fluxos diferentes, vários streams diferentes, de acordo com diferentes segmentações dos clientes. Então, você tem as main assets, visibility, employee experience, várias diferentes streams. Você pode ver que elas têm cadências diferentes, então algumas são terças 9h30, outras são terças 10, outras são terças 9. Um ponto importante é que uma pessoa só pode estar numa stream por vez, ela não pode estar em duas ao mesmo tempo. Então, isso é uma limitação clara ali do programa. Ele tem que estar recebendo um fluxo de engajamento ali, um fluxo específico daquele programa. Pode acontecer de estar em 2 programas diferentes ao mesmo tempo, isso pode ocorrer, mas dentro do mesmo programa, só em uma stream de cada vez. Nesse ponto, Lucas, de pessoas em mais de um programa ao mesmo tempo, como que você controla isso para evitar que isso aconteça? Cara, eu acho que o ideal é ter umas listas de separação interna, umas smart lists internas de separação ou segmentações. Segmentações, elas nativamente vão fazer com que uma pessoa só esteja dentro de uma segmentação específica. Mas eu acho que segmentações são muito pesadas na base de dados. Eu não gosto muito de usar, principalmente se o cliente tem a base de dados grande. Prefiro usar smart lists centrais para controlar isso. Cara, eu vou no... Eu gosto de criar um campo, Current Nurture Enrollment. Que é isso. Quando a pessoa entra no Nurture, eu estampo o nome do programa. E enquanto ela estiver no programa, ela vai estar com esse campo populado. Né? Daí, se ela converter ou, enfim, virar exhausted, daí eu limpo o campo. E eu uso esse campo como Current Nurture Enrollment is empty, como critério de entrada no programa. Daí eu me certifico que... E normalmente eu faço esse campo, eu crio esse campo no Salesforce. Aí já deixo no lead, no contato lá também, para quando alguém de vendas quiser saber qual nurture a pessoa está recebendo, ela também já recebe. Cara, eu acabei de fazer um board no cliente, tem 59 programas de engajamento diferentes. Eu com certeza vou fazer isso. Vou recomendar isso para eles. Porque assim, nem eles sabem quem está em quê. Porque alguns foram adicionados usando listas antigas, outros foram adicionados com critérios de smart lists. E assim, se entrando em detalhes, mas se houver o caso da pessoa poder participar de mais de um programa ao mesmo tempo, cria como text area, e quando você for criar o flow step para escrever o nome do programa, você coloca o token, né? E o nome na frente, daí ele vai fazendo appending. Isso é da hora também. Bem da hora, bem da hora. Boa. Como a gente falou também, cadências. Cadências vão definir quando o conteúdo vai ser enviado, elas podem ser semanais ou mensais. E aí você pode escolher um dia específico da semana, do mês. Uma coisa que as pessoas às vezes se confundem, tem aqui a cast every 1 week, por exemplo. Você pode escolher vários dias. Mesmo que você escolha vários dias, a pessoa que entrou na segunda, ela só vai receber e-mail na segunda, ela não vai receber na terça, mesmo que a terça seja escolhida também. É sempre uma semana. Você só pode escolher os vários dias que isso vai rodar e vai olhar os que receberam na última semana e enviar na nova semana. E aí um ponto importante também, se o lead tiver atingido o limite de comunicações já, os communications limits do Marketo, ele pula o e-mail. Ele só vai receber o e-mail de novo na próxima semana. Ele não é enviado, ele não entra naquela cadência. Mas isso é só para um caso de
de estar usando e-mail mesmo dentro do Engagement Program, porque você também pode usar programas defaults dentro do Engagement Program. Aí, se for o caso, ele vai rodar normal. Mas se for o caso de ser um e-mail, ele não vai receber naquele e volta na semana seguinte. E aí você pode definir as transition rules, né, as regras de transição, por meio das transition rules da própria stream, ou você pode fazer ela por meio de smart campaigns. Eu, particularmente, costumo preferir por smart campaigns, porque eu acho que as transition rules dentro das streams ficam meio caóticas. Mas aí é uma preferência pessoal mesmo. Ah, eu acho que fica tão escondido. Exatamente, fica escondido, é difícil de entender. É. E aí você pode fazer assim também, via funcionalidade do programa, em que você clica na Transition Rules, abre algo do tipo, e você define o que tem que ser feito para ele, quando ele se qualificar para essa Transition Rule, que ele vai passar para aquela stream. Mas eu acho que fica muito escondido também, é um pouco estranho, é mais fácil usar a funcionalidade nativa do Marketo de Smart Campaigns, que é algo que todo mundo está acostumado, simplifica a parada, na minha opinião. Fully agree. E acho que isso daqui é a última definição mais técnica que a gente tem, que são leads exaustos, exhausted, dentro de um fluxo, dentro de uma stream. São aqueles leads que já receberam tudo e não vão receber nada mais dentro daquela stream, porque eles já zeraram os conteúdos. Então eles só vão voltar a receber se você colocar conteúdos novos ou se você alterar eles para outro fluxo, outra stream. E esse é o basicão do que é um programa de engajamento. E aí, para construir ele, Bruno, o que você me disse? Bom, para construir ele, vamos lá. Primeiro passo, a gente, igual a gente falou agora há pouco, a gente entendeu o que a gente quer fazer, qual que é o objetivo, qual que é a estratégia, qual que é a cadência, enfim, a gente tem que, o que eu acho que é muito útil nessas horas são ferramentas tipo o Miro ou Flowchart, né? isso, Lucidchart, alguma coisa assim, que Uhum. daí fica muito visual como que vai ser a lógica do programa e depois você só vai você vai conseguir utilizar aquilo para discutir com pessoas que não trabalham com marketing, né? Muito provavelmente o, o gestor da área ou as pessoas das outras áreas ali que tenham alguma influência no programa que você está construindo e depois você só traduz para o marketing, né? Você só constrói no marketing. Depois, a partir daí, né, a partir do fluxo desenhado, a gente define quais são as streams necessárias, né? Quando a gente fala stream, a gente está falando de régua, né? Colocar dessa forma, talvez, enfim. Fluxo, régua. É, É. é, é o fluxo, régua, enfim, na stream. E depois a gente tem que criar, depois a gente primeiro a gente define o que a gente vai precisar e depois a gente vem realmente com a parte de construção, que a gente criar cada uma das streams, né? Pelo menos a organização delas ali, todos os assets e depois a gente adiciona eles em cada uma delas. Criar as regras de transição, né? Igual a gente estava falando aqui, por preferência pessoal, eu e o Lucas, a gente prefere utilizar Smart Campaigns do que utilizar as regras de transição do próprio programa, tá? E depois definir as cadências, né? Que é a periodicidade que cada um dos e-mails vão ser enviados, tá? Revisar algumas vezes, né? Isso é muito importante, porque uma vez que você envia um e-mail errado dentro de um programa de engajamento, essa pessoa não vai poder receber o mesmo e-mail dentro daquele programa. Então, esquece reenvio para o mesmo público-alvo aqui. Então, revisa e ativa só quando tiver tudo passado por QA. E não esquece de ativar o programa nos. Ah, já está ali embaixo, beleza. Não esquece de ativar os conteúdos. Não esqueçam de ativar os leads no stream. E não esqueçam de ativar o programa no setup. Na abinha setup no próprio programa. Tá? Cada um desses itens aqui, ao longo do tempo, eu já errei em algum deles. Tá? Então,
Você, enfim, sabe, você se programar para comunicar, ó, dia tal vai começar o tal nurture, só que chega lá o stream não está ativo. Aí você ativa o stream, não, agora vai daqui meia hora. Chega lá, pum, as pessoas não foram adicionadas, sabe? Então, um processo de QA aqui, ele tem que existir e ele tem que ser um pouquinho mais criterioso do que um processo para construir um programa de e-mail simples, porque tem muito mais lugares para serem checados do que em um programa mais simples. Tá. E A quantidade de vezes que eu já esqueci de ativar o programa em setup por ser tão nossa, contra-intuitivo. Faz tudo, ainda tem que ativar ele, porra, acaba comigo. E Lucas, você tem alguma coisa para adicionar no anterior, cara? Cara, não uma brisa, só que eu tava pensando é que a gente tá falando de programa de nutrição, eu esqueci até de falar antes. Uma das inovações que foi falada dentro do Adobe Summit para o Marketo é que você vai conseguir construir programas como fluxogramas dentro do Marketo. Tipo HubSpot, Pardot e Marketing Todos os Cloud. outros. Só Isso é que eles muito vão bom. colocar um agente de IA lá também, que você pode falar o que você quer e ele transforma a jornada de acordo com o que você desejar. Então, Isso, acho que o programa de nutrição, cara, daqui a 6 meses talvez seja muito diferente. legal. Então, é uma Porque a sessão gente, bem datada aqui. daqui a 6 meses a gente faz uma outra explicando o Faz que uma que é nova, isso. faz uma nova. Mas acho que era impertinente trazer pra cá, porque pô, pode mudar muita coisa. Acho que é uma inovação bem legal que estão trazendo. Mas partindo aí para dicas e boas práticas agora, Bruno, o que você tem a me dizer? Bom, acho que primeiro é saber se o seu programa é realmente um programa de engajamento, né? Ou se ele vai ter que ser um programa do tipo default, né? Isso vai economizar bastante tempo para você também não querer fazer gambiarra lá na frente com colocando programa no meio dos e-mails com wait step só para mudar a cadência, sabe? Então, a melhor coisa que tem é você logo no começo já ter clareza qual que é o caminho que você vai seguir. Tá? Se você tiver algum conteúdo urgente, você coloca ele no topo da stream, né? Isso é muito legal. Se você tiver 15 conteúdos, né, e você tem pessoas em diferentes momentos ali do stream, e você precisa mandar um e-mail para todo mundo na próxima cadência, Cadê? você precisa mandar o mesmo material para todo mundo na próxima cadência. Você coloca esse material no começo, no topo. Daí o marketer vai entender que aquele lá todo mundo tem que receber no próximo e depois todo mundo resume para onde estava. Tá? É o contra-intuitivo, né? Parece. Você precisa no 4, ela vai pro 5, mas não, ela vai sempre receber o que tá mais ao topo que ela ainda não recebeu. Muito louco, né? Então você coloca o primeiro, tipo, todo mundo que tá ali vai receber o primeiro, porque é o mais ao topo que ela ainda não recebeu. Essa é a lógica dentro do programa. É contra-intuitivo. E legal. E você pode usar também outros canais, não somente e-mail, como disparos SMS e mídia paga também, como parte do stream. Com mídia paga eu nunca fiz. Você já fez já? Já fiz já uma vez. Bem interessante. Você tá falando de um assunto, aí você pega quem não tá respondendo bem aos e-mails, você coloca numa lista que tá fazendo um sync automático com LinkedIn Ads. E essa lista do LinkedIn Ads já tá rodando uma campanha automaticamente no LinkedIn. Então, assim, faz um mix. Ah, tá. Não, Também beleza. dá para fazer Aqui com Google Ads, com Meta, quer dizer, Meta Ads, a mesma coisa. sim, a gente está falando de listas sincronizadas com Google Ads, com LinkedIn. Tipo, a gente está falando de campanha multicanal aqui, não, beleza. Isso é bem legal mesmo. Tipo, aqui acho que só. Eu tava imaginando a gente colocando isso no stream, cara. Não, você coloca no stream mesmo. Você vai mandando e-mail. Na quarta semana, ao invés de você mandar um e-mail, você pode colocar um programa de engajamento.
que manda um e-mail para quem está respondendo bem a isso. Hum. Para quem não está respondendo bem a isso, ao invés de você enviar um e-mail, você adiciona uma lista. E essa lista Tá. Não. sincroniza dentro do fluxo. Aí na próxima semana você pode tirar essas pessoas da lista, você pode manter, você pode fazer toda essa Isso eu nunca coordenação dentro. fiz, tá? Isso é muito legal mesmo. Isso eu nunca fiz, muito bom Então, mesmo. é bem da hora. Muito bom. Aí você coloca tudo dentro do mesmo fluxo. Tipo, a pessoa já recebeu alguns Entendi. e-mails, ela pode ter aberto ou não aberto, mas enfim, Cara, diferente estratégia. isso é bem legal, cara, porque dá para controlar muito fácil usando os status, né, cara, do canal. Né? Daí, pô, Exatamente. quem tá dormente no programa de engajamento, naquele programa de engajamento, você consegue usar outros canais ali para tentar ativar a pessoa. Você Bem, joga bem para legal. mídia paga ao invés de continuar forçando um canal que não está dando resultado. Eu Muito acho bem bom. interessante. Ué. Legal. E pensando estrategicamente, programas de nutrição, você manter fluxos constantes, né, sempre ativos, né, para manter a base sempre nutrida de acordo com o momento ali, ou de acordo com o tipo de conteúdo que você quer fornecer para as pessoas. Por exemplo, o que eu já sugeri bastante também é você criar um Welcome Nurture para pessoas que se inscreveram numa newsletter ou pessoas que tiveram o badge, a credencial lida numa feira. Porque essas pessoas, apesar de já terem tido uma interação com a sua marca, elas não são MQL, não estão prontas para serem passadas para vendas. E uma forma de você automatizar isso, sem ter que ficar contando só com os envios esporádicos de e-mail ou só alguma campanha que está rolando no momento, você coloca ela num Welcome Nurture, daí ela vai recebendo ali o material ali até ela para ela conhecer um pouco mais da sua marca, né? Que eu já fiz também com o cliente, o cliente ele tem um Welcome Nurture com 5 ou 6 disparos, só que ele me pediu para, caso a pessoa tenha recebido um e-mail nas últimas 24 horas, ela quer postergar o envio do Nurture, do programa do e-mail no programa de engajamento e tentar de novo em 4 dias ou 5 dias, sabe? E tentar isso 3 vezes. Então, as pessoas entram no Welcome Nurture, daí se naquela semana ela tem que mandar algum e-mail de algum evento, de algum convite para evento, ou a newsletter, ou qualquer outra coisa, a pessoa manda e a pessoa fica meio que pausada Welcome no Nurture. programa de engajamento. Daí, quando tiver essa janela que ela não recebeu no e-mail em 24 horas, ela recebe o e-mail do programa de engajamento. Cara. E legal. E aqui é interessante o programa de engajamento para novos leads, que é esse Welcome Nurture que eu acabei de falar, e um para leads inativos. Isso daqui é legal para, primeiro que para você limpar a sua base de e-mails, né? Para você limpar as métricas, né? Propriamente dito. Então, quando você vai montar a sua audiência para fazer algum envio de campanha, você separa público ativo de público inativo, né? Daí você tem uma métrica um pouco melhor ali um pouco melhor, não, muito melhor de open e click, né? E para o público inativo, primeiro você tem que se perguntar se aquele público faz sentido estar na base, né? Porque às vezes também a gente tem que largar a mão ali e, Às vezes tá olha, gastando dinheiro à tá toa. gastando dinheiro à toa, vamos limpar a base. Então, faz sentido manter essas pessoas na base? Então, faz um nurture específico para eles. Um wake up nurture, alguma coisa assim, para reativar, enfim, aí acho que até acaba sendo um espaço aí para experimentar alguma coisa um pouco mais ousada em termos de marca aí para para reacender a chama que fez com que a pessoa se inscrevesse para a base no primeiro momento. E isso aí. Umas perguntas. Acho que foi uma sessão. A gente vai parar